Primeira dica: não leve o vaso de arruda para dentro de casa. A primeira dica de como cuidar de arruda é não levar o vasinho com a planta para dentro de casa. Por mais que você queira proteger o seu lar contra energias negativas, esta ação pode matar a arruda. Segunda dica: o sol é fundamental para a arruda. A arruda gosta de sol ou sombra? Provavelmente você já se fez esta pergunta. Esta planta aprecia sol pleno, por isso deve ser cultivada em um jardim externo ou varanda com boa incidência de luz solar. O seu pé de arruda deve receber, no mínimo, 6 horas de sol por dia. A exposição pode acontecer no período da manhã ou da tarde, tanto faz. A espécie até sobrevive em áreas de sombra parcial, mas se for colocada em um local com sombra total, não vai resistir. Terceira dica: prepare um substrato rico em matéria orgânica. As pessoas não sabem muito bem ao certo como plantar arruda. No entanto, se você já tem as sementes, então só precisa preparar um substrato com terra vegetal e matéria orgânica. A adubação pode ser feita com esterco de galinha ou de gado bem curtido. O adubo bocaxi também é muito indicado para este tipo de cultivo. Em suma, tem como plantar arruda no vaso, mas você deve se preocupar mais com a adubação, já que a planta não pode tirar os seus nutrientes do solo, como acontece na natureza. Portanto, o substrato do vaso deve ser renovado a cada 2 meses. Quarta dica: a planta gosta de umidade moderada. Após plantar arruda, é muito importante fazer regas diárias para incentivar o enraizamento. No entanto, cuidado para não exagerar na quantidade de água. Jamais deixe a terra encharcada, pois isso pode apodrecer as raízes. Para não errar nas regas, faça o teste: afunde o dedo na terra. Se o substrato ainda estiver úmido, adie a rega para o dia seguinte. No entanto, se estiver seco, adicione água. Simples assim. Lembre-se que, assim como o alecrim, a arruda não gosta de umidade em abundância. Esta é uma dica fundamental de como cuidar de arruda e deixar a planta saudável. Quinta dica: mude a sua planta de vaso. Assim que você comprar um pé de arruda, transfira a planta para um vaso maior. No fundo do recipiente, coloque algum material que ajude na drenagem da água, pode ser pedriscos, cacos de telha ou mesmo argila expandida. Em geral, a terra deve ficar bem soltinha, então misture o substrato com um pouco de areia. A descompactação da terra também é uma estratégia que favorece a drenagem da água. Sexta dica: use a arruda como repelente natural no seu jardim. A ciência já comprovou que os óleos liberados pela arruda possuem ação inseticida. Portanto, ter vasinhos desta planta na frente de casa é uma estratégia para afastar mosquitos, pernilongos e outros insetos. Sétima dica: aproveite o ganho paisagístico. Com suas folhas arredondadas e de um tom verde acinzentado, a arruda acrescenta um toque de beleza para qualquer jardim. A folhagem já é bonita por si só, mas costuma ganhar ainda mais expressão com as florzinhas amarelas, que são amadas pelas abelhas. Oitava dica: use a planta para compor o vaso de 7 ervas. Se você quer blindar a sua casa contra o mal-olhado, então vale a pena plantar arruda no vaso de 7 ervas. Este conjunto de plantas, utilizado para atrair boas vibrações, também inclui manjericão, guiné, espada de São Jorge, pimenta, alecrim. Comigo ninguém pôde. As plantas da composição não compartilham das mesmas necessidades, portanto, muito cuidado no cultivo. Em outras palavras, procure analisar as condições que cada espécie precisa para sobreviver individualmente. A arruda pode ser tóxica. Já falamos anteriormente sobre isso, mas não custa reforçar. A arruda pode ser tóxica. Mulheres grávidas não podem consumir o chá desta planta de forma alguma. Além disso, também é muito importante tomar cuidado ao manusear as folhas, pois elas liberam uma substância que pode provocar queimaduras de pele. Quem possui crianças e animais domésticos em casa também deve tomar cuidado com a arruda, já que a planta pode causar intoxicação quando ingerida. Neste caso, faça o cultivo fora do alcance.